Olá, boa noite. Vamos a mais um mix de ideias com café hoje, um pouquinho mais tarde, hoje às 8 horas da noite. Eu vou convidar aqui a nossa queridíssima colega. Oi, Pedrinho, boa noite, tudo bom? Vamos começar uma live aqui agora. Deixa eu só chamar Giza. Olá, Nai, tudo bom? Boa noite, Pedro, boa noite, Giza. Boa noite, amiga. Boa noite, consegue me ouvir? Sim, tá ótimo. Tá me ouvindo bem também? Ainda não tô, sim. Vou tentar ajustar só aqui a altura do um pouquinho. Pronto, acho que tá dando certo. Aí. Que bom, então, que conseguimos. Tá tudo certo, vamos seguir, na verdade, né? Para que a gente não precise já dar uma organização. Consegui. Então, só trazendo um pouquinho da ideia, Giza, que você conhece bem, né? Nosso Mix de Ideias com Café, na verdade, para quem não conhece, começou em 2018 com a proposta onde vinham, né, discutindo ações, realizações, falando sobre segurança do paciente, qualidade, assistência, numa reunião informal que acontecia no shopping, né, um shopping aqui em Salvador. E a gente colocou durante um tempo. E esse ano eu resolvi retomar. A gente retomou o primeiro mix de ideias com café em maio, né, comemorando o mês de enfermagem. E a partir daí demos seguimento para que a gente pudesse ter essa temática tão boa para a gente aproveitar o nosso café, né? Mas também discutindo sobre temáticas bem interessantes. Hoje, então, estamos com a enfermeira Giza Rios. Ela vai falar sobre autocuidado e sua relação com cuidado em saúde. Na verdade, o Mix de Ideias com Café esse mês traz a abordagem sobre segurança do paciente e do trabalhador em saúde. A gente trouxe, né, vários históricos aí. Hoje a gente vai estar lá ouvindo um pouco a enfermeira Giza, que é enfermeira de gestão de leitos, e assim, e essa é uma particularidade que eu amo, né? Especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz, e mestrando em saúde coletiva, que está em formação. Então, Giza, muito obrigada por aceitar o convite. Vamos nos divertir hoje aqui com a sua, né, atividade. Fique à vontade, fale, explore. Estaremos aqui à sua disposição. Um beijo, fique à vontade. Então, cara, eu quero agradecer pelo seu convite, né? É um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto. A gente já vem conversando, assim, muitas vezes a gente se encontra e fala sobre como a gente tem afinidades em comum com relação aos temas que a gente gosta de trabalhar, né? E é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade de estar junto falando coisas que a gente gosta também. E assim, o autocuidado, sempre que a gente pensa em autocuidado, muitas vezes algumas pessoas relacionam a essa coisa da beleza, né? A essa coisa de, é aquelas pessoas que gostam de treinar, né? Que gostam muito de skincare e tal. Então a gente tem uma associação, às vezes, deturpada até do autocuidado, né? E muitas vezes isso faz, eu falo de uma comunidade geral, isso faz com que a gente pense que o autocuidado para uma mãe pode ser um egoísmo, né? Ai, como é que eu vou deixar meu filho para poder cuidar só de mim? Como é que eu vou deixar minha família para dedicar um tempo só para mim? Então, o que seria esse autocuidado? Na verdade, o autocuidado é uma coisa bem simples, que é essa coisa de você atender a sua necessidade em algum momento para que você esteja bem. É simplesmente assim. É fazer aquilo que você deseja, o que você necessita. E é interessante que é muito particular, né? Cada um tem a sua necessidade de forma muito individual. Porque pode ser que para mim seja muito legal fazer uma leitura, 10 minutos de leitura, ou 30 minutos de caminhada, e para a Karina isso seja um saco. E tá tudo bem, né? Porque as necessidades elas são realmente muito pessoais, muito individuais. E aí a gente traz isso um pouco para essa concepção do profissional de saúde para a gente poder refletir. E ano passado, a Sobrasp e a Rebraensp, elas trouxeram muito fortemente essa coisa assim. Precisamos cuidar de quem cuida. E dentro do cuidado de quem cuida, tem esse autocuidado. Tem essa necessidade do profissional olhar para si e atender aquilo que ele precisa para estar bem. Quem consegue cuidar de alguém se estiver sem se cuidar, né? Então, o autocuidado ele tem vários pilares. A gente já deve ter ouvido falar, o pilar emocional, o pilar social, o pilar físico, o pilar espiritual, financeiro. Algumas pessoas colocam o pilar laboral também, né, dentro do eixo de autocuidado. E
Aí a gente para pensar, assim, como é que isso tudo poderia se relacionar com o profissional de saúde ou com o contexto do cuidado à saúde mesmo, né? Quando a gente faz um resgate desse movimento de 2020, foi um movimento assim, de um ano diferente, um ano conturbado, um ano que retirou tudo do lugar, é como se a gente estivesse tirando tudo da mala e recolocando de novo. Acho que 2021 é esse momento, né? De talvez recolocar as coisas de novo em ordem. E a gente ainda se vê muito assustado com tudo isso. E eu vejo que foi um momento em que os profissionais de saúde ainda mais tiveram um contexto de pressão, apreensão, né? Porque a gente já tem o cuidado em saúde num ambiente complexo, um sistema complexo, cheio de variáveis, cheio de condicionantes, né? Onde a gente tem múltiplos setores interligados, a necessidade dentro da qualidade, da gente qualificar isso, que as pessoas se falem de forma adequada, que os processos sejam bem elaborados. E aí vem a pandemia e mexe em tudo. Mexe no processo, mexe no fluxo, mexe no emocional, mexe na quantidade de profissionais necessário, mexe naquilo que a gente já fazia, que era usar o EPI, mas agora eu tenho uma recomendação específica para isso. E o profissional de saúde se vê totalmente dentro desse processo, né? Eu tenho que vencer isso, eu tenho que salvar essas vidas, eu tenho que dar conta de tudo isso. Vem essa coisa do profissional de super-herói. De repente a gente viu bandeiras de super-heróis mesmo sendo levantadas. De repente a gente viu também profissionais sendo aplaudidos nas janelas. E a gente se vê envolvido nesse processo, talvez pensando assim, eu tenho que dar conta. Tantos aplausos, eu tenho que dar conta. E dentro de tudo isso, a gente se esquece assim, será que eu posso parar? Será que eu posso me permitir uma pausa? E aí a gente vê que o autocuidado é justamente esse momento de você pensar em você, para você estar bem, para pensar no outro, para cuidar do outro. O autocuidado seria você se permitir, né, atender a sua necessidade, criar um equilíbrio completo entre físico, mental, espiritual, suas necessidades todas para que você consiga estar pleno, ter sua atenção voltada. E quem não sabe que distrações são um dos principais, na verdade, um dos principais indicadores para eventos adversos, né? Quem não sabe que as interrupções que a gente tem no dia a dia, eles causam riscos absurdos no cuidado da saúde. Então, a gente vê a necessidade de olhar para esse ser humano que está ali, vestido com a capa, agora com a capa de uma API, né, obrigatório, alguns vestidos com aquela capa plástica toda parecendo um astronauta, e não é? Porque alguns ficaram realmente. Agora descontinuaram um pouquinho, mas no início a gente se vestiu como um astronauta naquele momento, né? E vestido daquele astronauta, eu tive também a percepção que aquela capa que a gente vestiu não só foi física. A gente vestiu uma capa também emocional, de dizer assim, eu preciso dar conta, eu não posso parar, né? Tem alguém aqui que precisa de mim. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas eu tive em hospital Covid, eu atuo na unidade de Covid, e como a gente falou, apesar de trabalhar na gestão de leitos, a gente via muito isso, porque como a gente avisa, olha, tá chegando um paciente Covid, quem nos atende do outro lado, eles já nos recebem assim, poxa, mais um. Ou então nos ligavam assim, muito tristes, olha, perdemos um paciente. Então, a gente viveu um pouco também desses enfrentamentos todos, né? Que a gente viu. Jaina tá pedindo algumas coisas, eu vou parar. Depois, Kátia, você vai resgatando essas perguntas para a gente continuar. Depois ela começar, eu já estou anotando aqui, a gente vai começando a... Ah, legal. E aí eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui com a gente hoje, né? Assim, para a gente começar essa coisa do autocuidado. Você já parou para cuidar de você hoje? Será que hoje, se a gente retomar na nossa memória, assim, hoje são 8 horas da noite, né? Hoje no seu dia, qual foi o momento que você se dedicou? Que você disse assim, esse aqui é o meu. Esse não é o do meu filho, esse não é o do meu marido, esse não é o meu horário de trabalho, esse eu me dediquei. Então, como pessoas, como seres humanos, para além do profissional, será que a gente já aprendeu
né, a cuidar disso, a pensar na gente para que a gente qualifique a nossa vida e a partir da nossa vida também qualifique tudo aquilo que a gente faz. Então são reflexões, Kari, que eu passei a me fazer muito nesse movimento de convivência com profissionais de Covid. Eu me recordo que no iniciozinho, logo quando começou o primeiro caso da Bahia, o primeiro caso aqui em Feira de Santana, por exemplo, se eu não me engano, o primeiro da Bahia foi em Feira. Foi. E assim, nós do Clarion tivemos que ir também atender a essa moça, né? Profissionais da nossa unidade foram deslocados para a casa dela, porque os profissionais não estavam ainda treinados. Giza, se você quiser... E naquele momento... Barulhinho pode estar interferindo. Se você quiser apoiar o celular, a gente espera. Tá. Certo. Ele tá meio instável aqui mesmo. Peraí, deixa eu utilizar ele melhor. Pronto. Deu aí? Deu. Aqui tá ótimo. Sua visão tá ótima. Deu? Então, cara, e a gente foi atender a essa primeira paciente em domicílio, apesar de sermos, né, unidade hospitalar. E naquele primeiro momento, eu me lembro que a gente sentou em comitê e começamos a conversar sobre, olha, está começando a chegar. E vai chegar aqui, e a gente precisa se organizar, e aquela coisa toda. E toda vez que a gente chegava na unidade para falar com o profissional, olha, a gente vai ter um treinamento, as pessoas estavam assustadas. Assim, todo mundo com muito medo, aquele movimento, né? Foi tomando conta das pessoas. E eu te confesso que o meu comportamento naquele momento foi dizer, olha, como eu estou nessa posição que eu vou a todas as unidades, eu vou acolher. Eu vou tentar ajudar as pessoas, né? E muito nesse movimento de escuta, porque a gestão, ela estava envolvida em revisar processo, em revisar fluxo, né? Tava todo mundo muito envolvido naquele movimento ali. E as pessoas estavam precisando de cuidado, sabe? Os profissionais precisavam de escuta, de dizer assim, a gente só queria entender o que vai acontecer. A gente só queria saber como é que vai ser meu plantão de amanhã. A gente só queria saber, assim, se a partir de amanhã meu setor fecha, abre, vira Covid, eu vou ser comunicado que dia? Então, houve todo um movimento, assim, de mudança muito brusca e os profissionais estavam envolvidos nesse processo, muitas vezes de forma passiva, mas preocupadíssimos com o que ia acontecer com ele. Eu vou levar para minha família essa contaminação? Será que isso vai acontecer com alguém meu? Né? Será que... Então, foi realmente uma série de emoções que foram sendo vivenciadas. E isso me fez pensar muito sobre o movimento do autocuidado. E o autocuidado é justamente essa coisa de se você se permitir pausas para você se perceber. Será que a gente para observar como o nosso organismo reage quando a gente está hiperestimulado? Porque muitas vezes a gente está no piloto extremamente automático. Aí a gente entra naquele piloto automático, né, e começa a fazer as coisas. Eu quero resolver uma coisa, eu quero fazer outra. E a gente não percebe que a gente está ofegante. A gente não percebe que o coração está ficando mais acelerado. A gente não percebe que o nosso corpo está mudando, que a nossa afeição está mudando, que a gente está chegando para o outro com uma outra comunicação. E muitas vezes a gente mesmo encerra a comunicação antes dela acontecer, né? E em resposta dessa hiperestimulação que a gente faz no nosso corpo. Então, o autocuidado é essa proposta, assim, de se olhar, de se perceber. E para isso, eu sempre coloco que uma das coisas que a gente mais precisa quando a gente fala de autocuidado é do autoconhecimento, né? É da gente saber primeiro, para saber qual a minha necessidade, eu preciso me conhecer melhor. Exato. Eu preciso gerenciar melhor a minha vida, o meu tempo, saber quem eu sou, saber o que eu gosto de fazer ou não gosto de fazer, até para me promover momentos de lazer, né? Então, assim, todas essas questões do autoconhecimento, da inteligência emocional, que vai fazer com que eu tenha uma relação melhor comigo mesma, uma relação melhor com o outro, tudo isso vai impactando nas suas relações. E aí a gente tem uma relação direta no cuidado também, né? Se a gente pensar que sem inteligência emocional eu tenho um ambiente com mais conflito, eu tenho um ambiente mais nocivo para as pessoas que estão ali. Às vezes eu tenho pessoas tóxicas mesmo, né? E a gente se torna isso se a gente não tomar cuidado. Então o autocuidado, ele vem assim muito fortemente na relação com o autoconhecimento, né? Se saber o que eu gosto para que eu possa me permitir também
mudar a minha prática, fazer diferente, né? Você tem alguma pergunta já, Karen, que a gente Tem, possa... eu vou perguntar uma coisa, mas traz um pouco a reflexão, e aí vem, particularmente, eu gostei muito da época dos estudos de enfermagem, onde a gente trabalhava e estudava as teorias de enfermagem, né? E o autodidata, Sim, ela já desenha a teoria de enfermagem de Oren, né? Que traz, na verdade, Joia. a prática das atividades que são iniciadas e executadas pelo indivíduo, e a gente fazia isso quanto assistência de enfermagem, ensinando para que ele tivesse o próprio benefício e manutenção Das necessidades humanas das suas básicas, né? necessidades, para o seu bem-estar, né? Constituindo isso, tentando se engajar assim no seu próprio cuidar, né? E aí a gente traz isso, na verdade, fortemente quando você trouxe o tema. Foi minha primeira análise, assim, né? A gente está falando e a gente faz e pratica o tempo inteiro, quanto enfermagem, né? E trazendo um pouco, puxando um pouco para nossa sardinha, né? Assim, o enfermeiro faz e orienta, reeduca, direciona o paciente para todo esse processo de autocuidar-se, né? No momento em que a partir do momento que a gente está desenhando a proposta de iniciar o cuidado, de transformar aquilo em tratamento, de benefícios que ele pode levar para casa. Então, quando você traz a história do autocuidado quanto à relação do cuidado nos serviços de saúde, ele já traz a nossa teoria que a gente bem conhece, né, lá atrás. Mas eu acho, Giza, e aí você trouxe dois pontos bem importantes, assim, pegando o gancho da história da pandemia, que tem uma reflexão que a gente fez, né, vem fazendo, na verdade, há quase 2 anos, né, que estamos já na pandemia, que é entender em que momento a gente deixou de se cuidar, né? Porque em algum momento, realmente, a gente deu uma estagnada, do tipo... e aí vem, até esqueci, ela também é enfermeira de CCIH. E aí vem um momento onde a gente até discutiu um pouco isso com o André, que entrou aí. Obrigado, Deco, pela sua participação. Falando sobre o momento de nós estarmos hoje do outro lado da CCH. Muitas vezes a CCH chegava né, um enfermeiro, um médico, enfim, quanto direcionador dos processos de cuidado, de higienização das mãos, de cuidados relacionados ao controle de infecção, e a gente falava, lá vem de novo a CCH, né? Hoje, precisamos estar fazendo isso durante todo o momento, com nós mesmos, com os nossos colegas, com os pacientes, com familiares, etc, etc, no sentido, na tentativa, na verdade, né, de minimizar os riscos que estamos expostos a qualquer momento. Oi, Leco, boa noite. Então, eu acho que vem muito dessa... E aí eu queria ouvir um pouco de você, assim, como foi sua experiência, né? Trabalhando quanto enfermeira hoje na gestão de leitos, mas você tem um histórico muito desenvolvedor, assim, dos processos de cuidado, autocuidado e de cuidado quanto aos controles de infecção numa unidade hospitalar grande, né? Num município na Bahia também, que tem a sua complexidade, e que a gente viu isso acontecer, assim. O que é que você viu? O que é que você acha dessa situação, Gil? E a gente percebeu, na verdade, que o EPI, ele sempre foi uma forma de proteção, né? E é uma proteção profissional, é uma proteção também para o paciente. E a gente sempre, como controladora de infecção, a gente sempre colocava isso em todo o treinamento, além da higienização das mãos, né? Como algo que protege você e que protege o outro. Mas são as coisas mais negligenciadas também, né? Historicamente, não só no nossa unidade hospitalar, mas em todas as unidades hospitalares, se a gente for analisar os históricos e os estudos, uma das questões mais desafiadoras para controle de infecção é a adesão, a higiene das mãos. Nesse movimento que a gente teve de pandemia, a gente observou uma preocupação de profissionais realmente de não se contaminarem, porque eles tinham medo de si, eles tinham medo dos pais. E inicialmente era o medo dos pais. A gente ouvia isso, né? Eu tenho tanto medo, eu moro com meus pais, eu visito meus pais. Então houveram profissionais que deixaram seus filhos na casa dos seus pais, né? Quantos profissionais abandonaram suas famílias, se isolaram de verdade, porque eles se viam como vetores. E isso foi uma carga emocional, assim, muito grande também vivenciada naquele momento, né? Eu sou vetor de transmissão, eu posso sair transmitindo para todo mundo, então eu preciso me isolar. E, além disso, houve a preocupação de que tem que ter o EPI para mim, não pode faltar. E a gente nunca viu as pessoas perguntarem tanto, assim, vai ter máscara para todo mundo? Tem capa para todo mundo? Antes tinha, mas a gente não via as pessoas utilizando, né, da forma que realmente deveria ser utilizado. Nesse momento, a gente viu que as pessoas se preocuparam mais em ter o EPI disponível.
A gente tinha uma preocupação de fazer as regras de paramentação e desparamentação, porque se viu também que o maior momento de contaminação dos profissionais, né? Então, houve uma preocupação da gente orientar, porque não é só utilizar o equipamento, eu preciso utilizar o equipamento para me proteger, mas ele tem toda uma recomendação para que ele não cause, na verdade, uma desproteção na hora de desparamentar, principalmente na hora da desparamentação. Então, a gente viu uma preocupação maior. Mas também observou em alguns estudos, eu estava lendo sobre isso esses dias, que houve uma queda, no momento também que houve uma queda no número de pacientes entrando em unidade de terapia. A gente já estava na segunda onda. Então, no fim da primeira onda, a gente percebeu também uma redução das práticas. E me parece que a gente se permite um pouquinho mais, a gente relaxa um pouquinho mais, e aí, de repente, vem uma nova surpresa, né? Então, é bom a gente até refletir isso, né? Por que a gente vai se desproteger em algum momento? Essa proteção está relacionada só ao Covid? Não, a gente tem milhares de bactérias multiresistentes por aí, que inclusive com difícil tratamento, que eu não posso também pegar, nem transmitir para ninguém. E a gente vê que, infelizmente, a gente acaba tendo um certo relaxamento, né, até com nós e com o outro, em algum momento. Mas é um trabalho árduo. Hoje eu não sou mais controladora de infecção, né? Mas é um trabalho realmente árduo de estar ali reorientando, orientando, de estar ressuprindo também o hospital, porque houve momentos de dificuldade de aquisição. Então foi uma fase, tem sido uma fase, a pandemia não passou, bem difícil, bem desafiadora mesmo. E o equipamento, ele é um dos itens, né? Quando a gente fala do autocuidado, porque é também a autoproteção. Então, é uma coisa interessante você trazer isso aí, porque foi uma das coisas que os profissionais vivenciaram e vivenciam. Verdade. Bem na prática, né? Outro ponto, Geisa, que a gente vem na discussão que já traz isso dentro dos processos de autocuidado e hoje é mais do que nunca, né? Quantas vezes sai, tirando a pandemia, vamos deixar um pouquinho a pandemia de lado, trazendo ela daqui a pouco, mas assim, quanto tempo e quantas vezes a gente fala sobre a história das necessidades de cuidar-se no próprio plantão? Mais ou menos o que você falou assim, a passagem de plantão, cuidar do Sim. país, a história de estar protegido, seja com o EPI por conta do paciente com infecção, seja na proteção básica do nosso dia a dia, no uso de luvas, de máscaras, enfim. Mas também a história da saúde mental, né? Que hoje, inclusive, com a pandemia, vem numa exacerbação muito grande. O que fizemos e o que fizemos antes, o que estamos fazendo e o que faremos para nossa proteção nesse sentido. Eu não sei se é a sua percepção, mas eu tenho percebido um pouco mais, um pouquinho antes da pandemia, alguns profissionais começaram a ter escolhas. A gente vinha, pelo menos na minha época, uns 10 anos atrás, 10, 5, 7 anos atrás, a gente ainda via muitos profissionais se dando, né? Se doando a 3, 4, 5 plantões, um seguido atrás do outro, 24, 36 horas seguidas, muitas vezes, na tentativa de resgate, porque realmente, né, não vou polemizar e não é essa a proposta, relacionada às questões salariais, que hoje, pelo menos pelo que eu tenho visto, tem um pouco mais dessa importância. Não falando da pandemia, tá? Um pouco antes da pandemia. Por quê? Porque eu acho que a gente achei em algum momento que a gente tinha começado a trabalhar essa história do cuidar-se, né? E querendo ou não, estar várias vezes, em vários momentos, em vários lugares, você não consegue nem dar o cuidado adequado àquele paciente e, obviamente, nem com a gente também. Qual é a sua percepção em relação a isso, Giza? O que você vê, assim, na sua realidade, trazendo um pouco o autocuidado profissional dentro dos serviços de saúde? Olha, com relação à saúde mental, a gente já falou, né? Houve, assim, na pandemia, exacerbação, mas na rotina dos profissionais, eu acho que a gente tem alguns fatores que impactam muito nas relações e que impactam no cuidado. Algumas das coisas que eu coloco é a questão da convivência em equipe, porque a gente tem ambientes, né, que dentro da própria lógica de cultura de segurança, a gente precisa de ambientes bem estruturados, a gente precisa que as pessoas se sintam seguras, a gente precisa que as pessoas trabalhem em equipe, que essas equipes realmente sejam equipes que estejam bem, né? E isso aí é uma realidade na enfermagem especificamente, mas na saúde como um todo, que eu acho que é algo que a gente precisa sempre estar refletindo e observando.
que é como estão esses ambientes aí de trabalho, né? A pessoa como ser humano, o profissional de enfermagem, ele é aquele que quer realmente ir para cá, ir para lá, mas o mercado em si, ele acabou modificando com o tempo, né? E não permitindo mais tantos vínculos, tantas possibilidades. Isso dificultou um pouquinho mais para o profissional de enfermagem. Mas o que eu percebo que acaba implicando muito são esses ambientes aí que a gente vê que estão sendo estruturados, né? Seja por uma questão de vínculo frágil, seja por uma questão de recursos financeiros mesmo. Então, é muito importante que as lideranças, elas estejam atentas para como estão as relações e esses ambientes de trabalho para os profissionais como um todo. É ensino bem abrangente, partindo, né, não só enfermagem, mas para todos os grupos. Ter essa percepção de como as pessoas estão lidando. E como pessoa, é muito importante que a gente saiba lidar com as críticas, que a gente trabalhe com a nossa ansiedade, que a gente trabalhe maneje o nosso estresse. Como pessoa, é importante a gente cultivar a gratidão também, né? Isso faz tão bem pra gente. A gente cultivar a gratidão dentro da gente, a gente consegue reduzir uma série de outras emoções negativas que são inevitáveis no nosso dia a dia. Que as lideranças também estejam muito passíveis a lidar com a questão da gestão do conflito, porque é algo que torna o ambiente assim muito pesado. Tem aquele profissional bom que deixa de fazer bem porque se sente injustiçado, tem aquele profissional ruim que diante do conflito exacerba ainda mais o seu comportamento. Então a gestão do conflito, eu acho que é algo que a liderança precisa estar muito atenta, como uma forma também de cuidar daquelas pessoas que estão cuidando, né? Além disso, cara, é importante que esses ambientes e essas estruturas tenham seus momentos de pausa permitidos pelas lideranças, né? Quando a gente fala assim, o profissional de saúde, ele tem 6 horas de plantão, 12 horas de plantão, e ele quer levar essas 12 horas aí a ferro e fogo. Muitas vezes o profissional não se permite essa pausa. Ele não para nem para beber uma água. Quantos têm infecção urinária em decorrência de plantões repetidos sem, né, nem beber uma água? E assim, o jargão de eu não dormi mais, eu não sei o que é dormir, é algo que a gente passa a aderir para nossa vida como algo muito habitual, né? Não, mulher, isso aí para mim é lenda, saber dormir para mim é lenda. Então a gente acaba subestimando a importância do sono também no nosso dia a dia, justamente porque a gente está de um plantão para o outro, de um plantão para o outro, né? Muitas vezes vai dobrar, o colega não chegou, ou muitas vezes você pega 2 ACN seguidos mesmo, porque você precisa de mais de um vínculo, aí você começa a ter implicação no seu sono. É interessante, eu sempre faço uma analogia, cara, quando eu falo do autocuidado, com a bateria do celular. Porque assim, a gente hoje está muito ligado à tecnologia, né? Todo mundo tá ligado à tecnologia. E aí, quando a gente vê o sinalzinho vermelho no celular, não precisa nem apitar vermelho no celular. O que a gente faz? Corre para a bateria. A gente tem que arranjar um canto. Se a gente estiver numa clínica, a gente vai olhar logo pelas paredes, procurando onde tem uma tomada, né? A gente vai arranjar um jeito de carregar esse celular aí. Mas a gente não tem a mesma urgência quando a gente pensa na nossa necessidade. E a gente não está atento para as nossas necessidades de recarga. A gente também tem a necessidade de recarga. E isso acontece, às vezes, no próprio plantão. Quantos profissionais não estão preparados para lidar com a morte de um paciente, com a dor de um paciente? Quantas vezes a gente não se projeta para um paciente que tem um perfil parecido com seu pai está em sofrimento e aquilo te traz um sofrimento, você não sabe como lidar com aquilo, né? Eu já vivenciei, assim, de momentos de dizer, meu Deus, esse paciente parece tanto com meu pai, sabe? E a gente não descarrega isso com ninguém, essa emoção, essa coisa que a gente guarda, né? Então, assim, estar atento à necessidade do colaborador também é um papel muito importante da liderança e permitir essas pausas para que as pessoas respirem, olhem para si, atendam às suas necessidades básicas mesmo de água, de ir no banheiro, né? Vai bater um papo com um colega naquele momento e descarrega um pouquinho essa emoção que está guardada. Também são algumas das coisas que a gente precisa estar atento. Porque quem conseguiria cuidar bem se não estiver bem? Verdade. Apesar da gente ter o jargão, né, de super-herói, a gente não é super-herói. E a gente não vai ser. Às vezes a gente sai de um plantão, vai para o outro, e a gente vai levando ali achando que está tudo bem. Mas a gente ainda tem
muitas coisas que a gente não percebeu, espera a bateria ficar vermelha para a gente começar a pedir socorro, Quando, né? quando E, pede, e olhe lá, e olhe lá. Então, é interessante a gente fazer também essa atenção com relação a esse lado emocional, como as pessoas estão se percebendo. E eu falo mais, assim, que a gente aprenda a acolher o outro também, né? Às vezes não é o momento de falar aquilo que você precisava dizer para o outro. Então, estar atento a como é que está o meu colega hoje. Às vezes ele não está bem para ouvir, ele não está no momento de ouvir aquilo, ele não vai absorver nada do que eu vou dizer. Então, estar atento ao grupo de trabalho, respeitar o espaço do outro, né? Respeitar. Eu não estou bem hoje. Eu não posso sair descarregando em todo mundo aquilo que eu estou pensando, né? Então, essa coisa da subjetividade é bom que a gente esteja alerta também para ir aprendendo a ter um ambiente mais saudável em equipe, né? verdade. Nai, Jaina perguntou aqui, na verdade, pediu, na verdade, para que você falasse um pouco sobre a questão da segunda vítima. Eu acho que é bem interessante, né, esse tema trazendo o que a gente está discutindo. Sim. Quando a gente fala em segurança do paciente, que a gente pensa no evento adverso, a gente sabe que tem ali envolvido um paciente, onde houve um evento adverso, então houve um dano que foi acometido naquele paciente, seja ele por morte, seja ele por qualquer outra coisa. Mas a pessoa, eu sempre digo assim no meu treinamento, viu, Kari? Eu não saí de casa e você também não vai sair de casa dizendo, hoje eu vou matar alguém. Hoje eu vou fazer essa intramuscular errada porque hoje eu não tô bem. Então, assim, a gente não sai de casa pensando em cometer um erro. De jeito nenhum. E a nossa relação humana com o erro é uma relação muito difícil. Esses dias a gente fez um curso lá no hospital sobre segurança do paciente. E aí, na hora que eu perguntei assim, quem já errou? Ninguém levantou a mão, só eu, né? Eu estou olhando. Qualquer coisa você não ninguém fala. Vai falar, Ninguém fala. Aí na hora eu falei assim, poxa, só eu errei, agora até eu fiquei com vergonha. Eles deram risada. Porque a nossa relação com o erro é muito complicada, né? A gente não quer assumir o erro, a gente tem vergonha, a gente tem medo do que vai acontecer. A gente tem receio, assim, de como é que o outro vai me enxergar a partir de agora. Será que eu vou perder a credibilidade? Será que as pessoas vão, a partir de agora, me olhar como alguém, sei lá, que cometiu um crime, né? Então, qual é a tendência da gente quando a gente comete um erro? Às vezes é esconder, mesmo que eu queira corrigir, eu não vou corrigir dizendo assim, olha, gente, eu fiz uma bobagem aqui, deixa eu corrigir. Não, a gente vai corrigir caladinho, né? Então, e é um grande desafio para a segurança do paciente isso. Porque a partir do momento que a gente esconde, a gente também não vai querer notificar para dizer que, olha, me envolvi aqui no evento adverso. Então, assim, quando a gente pensa no evento adverso, a gente sempre pensa nessa coisa da ocorrência do erro, né, que envolve o profissional de saúde. E essa ocorrência do erro que envolve o profissional, tem alguém ali que sofre. Tem alguém ali que está, no mínimo, preocupado, que está, no mínimo, com medo, que está, no mínimo, né, querendo resolver o problema de alguma forma, mas sem se expor tanto assim. Então, esse profissional, muitas vezes, a gente considera que ele está sendo a segunda vítima daquele evento. Por que segunda vítima? Porque ele também está em sofrimento. E é muito importante a gente trazer isso. Por quê, gente? Porque, na verdade, as instituições esquecem de olhar para a segunda vítima, esquecem de acolher o profissional, se preocupam tanto com o paciente, que é extremamente importante para a instituição, claro, que eles esquecem de acolher essa pessoa que também está em sofrimento. E a outra questão que é muito importante da segunda vítima, que quando ela não é verificada, a gente pode ter repercussões diversas. A gente teve um caso, por exemplo, muito conhecido, que foi o da vaselina, né? Que falam que a menina chegou a cometer suicídio. Ela perdeu o Corém, ela foi parar em rede nacional, né? Então vejam a repercussão que pode acontecer na vida de alguém a partir da forma com que a gente enxerga aquele evento. Então, reduzir a questão da culpabilização e olhar o evento adverso como algo que está dentro de um sistema complexo, onde vários processos ali estavam desenhados e algum deles podia estar errado e por isso aconteceu um erro.
e analisar assim muito, muito delicadamente tudo que aconteceu, sem a culpabilização, né? A gente retirar esse elemento da análise do evento adverso, ele faz toda a diferença, porque a gente realmente acaba tendo um profissional de saúde sofrendo, muitas vezes. Eu já tive a oportunidade de fazer abordagem de alguns eventos adversos, e às vezes quando você faz, a primeira pergunta ao profissional, olha, naquele dia, você se recorda que eu... Não, Gisele, deixa eu te falar. E a pessoa já vem em sofrimento, né? Então ali ela já está cheia de pensamentos, imaginação, que leva para casa, que traz doença. E outra questão, esse profissional, muitas vezes em serviço, ele continua às vezes em serviço, quando ele está com medo, ele tem mais risco ainda de cometer um novo evento, né? Então, foi importante, Jaina, trazer essa temática para que a gente faça também esse alerta, né, de que a gente precisa estar atento aos profissionais envolvidos nos eventos adversos, que são considerados as segundas vítimas. Que a gente não deixe passar isso, né? Porque a instituição, às vezes, ela se preocupa, a depender do caráter da instituição, ela vai se preocupar. Poxa, e a repercussão? Né? Será que alguém vai saber? Será que a mídia vai noticiar? Será que a família vai judicializar? Né? A gente acaba, o gestor, muitas vezes, quando ele está diante de uma situação como essa, ele acaba se preocupando muito com isso. Sim, sim. Alguns gestores, eles fazem uma abordagem muitas vezes assim, né? Então, olha, a família já está ali falando que aconteceu tal situação com o paciente. Aí, o que a gente vai fazer aí? Porque já sabe, né? Pode sair na justiça, pode ir para a mídia. Alguém, pois é, alguém. Né? Então, vamos tentar canalizar isso de alguma forma. Eu preciso me justificar. E o profissional? Então, assim, é interessante que a gente tenha essa sensibilização mesmo de estar atento para não culpabilizar, para não apontar. E para, diante da análise, fazer essa escuta qualificada, perceber se ele precisa de um apoio psicológico também, tranquilizá-lo na abordagem da análise do evento adverso. Eu tenho feito alguns treinamentos sobre segurança do paciente e esses dias alguém me falou assim, uma gestora que me convidou, né? Passou os slides, eu falei sobre violação. Aí ela falou, você não vai falar sobre imprudência, imperícia? Eu falei, não, calma. Isso aí a gente não pode deixar de ver. Mas a minha intenção aqui é fazer eles entenderem a importância de fazer certo. Né? Então, assim, eu não tenho feito muito enfoque com relação a... Se você errar, isso pode ser uma imprudência, uma imperícia, uma negligência, não. A gente precisa mesmo ensinar a fazer certo, constituir esse ambiente para que ele seja, como a gente ouve muito falar na segurança do paciente, né? Mais fácil fazer o certo e mais difícil fazer o errado, né? A gente trabalha com a teoria do queixo suíço lá, para que as pessoas envolvidas, elas não sofram também com a ocorrência de um evento. É muito importante isso. Eu acho que você traz um ponto extremamente importante, até porque internacionalmente nem todos os países têm essa cultura ainda bem definida. Brasil, então, né? Assim, comentários e Bahia, Salvador, Feira de Santana, enfim. A gente sabe que é preciso crescer muito, falar muito, discutir muito, mostrar muito sobre isso. Mas eu acho que tem um ponto extremamente importante. E aí, quando você colocou assim, olhar o outro, né? Ver a história de quando aconteceu algum evento com aquele profissional, como a gente pode estar agindo, ajudando, auxiliando, enfim. Mas traz um pouco a reflexão, Giza, nesse período agora de pandemia, e aí traz muita relação da sua temática do autocuidado com relação ao cuidado, né, em serviços de saúde ou na saúde, quando a gente trouxe lá no iníciozinho da sua fala a história do astronauta se preparando para o atendimento ao paciente e que muitas vezes está ali dentro, no nosso dia a dia, às vezes só de máscara, ou a gente já tem um slow motion, como eu sempre falo, né? Por conta da assistência, que eu já estou mais triste hoje, ou menos ativa hoje, por conta de algumas coisas que aconteceram, porque eu realmente vi que eu posso ter errado em alguma situação, mas é melhor não dizer, porque eu sei que o gestor é mais ou menos isso aí, né? A história preocupado com a imprudência, com a imperícia, com a... Mas enquanto a gente está ali dentro de toda aquela paramentação que muitas vezes muitos choraram ali dentro, né? Pelas questões familiares, pessoais, pelas famílias que a gente cuidou e que foram embora, pelos pacientes que muitas vezes, né, a gente viu que era possível e que também, obviamente,
passamos, estivemos e presenciamos erros que estamos ali e que provavelmente aconteceu. Eu acho que esse é o ponto muito importante de trazer quanto tema do autocuidado hoje. O Olímpio fala aqui muito no Niermis o tempo todo, na história da desumanização dos erros, né? Da exploração dos trabalhadores, é verdade. Mas eu acho que é importante o que a gente precisa conscientizar o dia a dia do que temos, do que somos, do que precisamos conhecer, né? Para que, como a Janaína está falando aqui, muitos erros ocorrem porque o profissional precisa de ajuda e deve ser acolhido. Então, em que momento acolhemos? Acolhemos quanto trabalhador, acolhemos quanto gestores, né? Mas a percepção do colega é muito importante na tentativa de minimizar isso e trazer a história tentar, na verdade, melhorar um pouco essa saúde mental que estamos tanto precisando no dia a dia, né? Então, traz É verdade. muito forte, assim, a segunda vítima é um processo que eu acho que vale a pena a gente discutir. Você já me deu uma excelente ideia aqui quanto temática para os próximos meses aí, da gente abordar e direcionar muito sobre isso. Porque não é uma prática, né? Não é uma prática. E a gente precisa exercitar, na verdade, isso no dia a dia, ouvindo todos, né? Para que a gente possa entender como é que funciona. Isso é muito importante. É verdade. E saber quem é essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa que cometeu essa falha foi a primeira falha dela. Sim. Às vezes é um profissional que tem uma história exemplar e naquele dia, naquele momento, né, aconteceu que ele acabou cometendo alguma falha, infelizmente, e acabou acometendo um dano ao paciente. Então, conhecer também é muito importante que a instituição ela consiga conhecer cada um dos seus colaboradores, saber qual é o perfil, ter esse perfil traçado, né? A liderança também. Conhecer e ter esse perfil traçado de quem é cada uma daquelas pessoas. Porque num momento como esse, você sabe dizer assim, poxa, a Giza não fez isso porque ela quis, ela não tem esse perfil. Então, vamos analisar todos esses condicionantes aí que estavam envolvidos nesse cenário, que podem ter feito com que um evento adverso acontecesse, né? Então, realmente, é muito importante trabalhar a segunda vítima, porque a gente não vê isso na prática. E isso faz com que, se a gente conseguisse, talvez, Karen, modificar essa percepção da segunda vítima, talvez a gente tivesse um aumento de notificação, porque as pessoas não teriam mais tanto medo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a partir do relato de alguém que falou, olha, aconteceu comigo, mas foi tranquilo, eles me ouviram, eles compreenderam, eles, né? Então, eles tiveram uma condução humana desse caso, eles compreenderam que o errar realmente é humano, que é aquilo né, que foi o que criou toda essa discussão da segurança do paciente, que é o errar é humano, né? Mas na hora de conduzir um evento adverso, uma análise de evento adverso, a gente se esquece desse princípio básico e a gente acaba... A gente mesmo traz o apontamento imediato. Ah, não, foi Giza. Foi no plantão anterior. Exatamente. Você acaba falando isso. Não fui eu, não. Eu já achei assim. Já achei assim. Não sei o que aconteceu, não. Eu já achei assim. Então, a gente não tem realmente uma abordagem a isso. E isso faz com que a gente tenha um acometimento de diversos profissionais que estão aí sofrendo por conta disso, né? Sendo desligados ou com algum sofrimento psicomental mesmo, que a gente precisa estar atento mesmo. Verdade. Falando aqui o quanto isso é muito importante. Traz Lai está trazendo aqui. Oi, Lai! Boa noite. Está trazendo que errar é humano. Que errar é humano demonstrar, né, o que a gente está fazendo. E a avaliação com cautela é muito importante. Esse ponto é extremamente importante mesmo, né? Porque todos os dias, e se a gente tivesse aprendido com isso, a gente conseguia dizer que a notificação era importante. Mas não dizer que a notificação é importante, notifica aí, gente, porque a gente vai achar o problema e a gente vai analisar o problema, mas não dizendo exatamente o que serve aquela análise do problema. Por que essa análise do problema, por que não? O que essa análise de problemas trouxe de melhoria para a instituição, né? Fazer Exatamente. que você participe desse processo. Eu acho que a gente tem muito a caminhar. Assim. Às vezes eu discuto sobre essa pessoa e falo, nossa senhora, quanto a gente precisa ainda entender que eu errei, Exatamente. Eu assumo o erro, né? Eu vou lá e aproveito esse erro e digo, olha, gente, eu errei mesmo. Mas assim, o que a gente pode... Traz o erro, traz o meu erro, né? O que a gente pode melhorar com isso? Como seria? O que vocês pensam nisso? Mas até na própria exposição do profissional, a primeira tratativa é assim, ela é louca? Tá doida que ela tá dizendo que ela errou, né? Essa é a nossa primeira impressão, infelizmente. E aí acaba que a gente não consegue fazer essa exposição tão fácil.
A Aline está colocando aqui, Jaina, que trabalhador tem história, e perfil profissional. Os atenuantes e os agravantes devem ser levantados, assim como os fatores indutores do erro, com certeza. E Jaina, nossa participante oficial, está falando que requer mesmo uma mudança de cultura, exatamente, que vem com a ampliação da discussão sobre o assunto, Jaina. Já está aqui marcado, só vou achar uma agenda para a gente fazer isso, porque eu acho que é muito importante. E lá está falando que ela está dizendo, né, que este estudo deveria ser livre de cabeceira das lideranças, com certeza. Citar o errar é humano no estudo de 1999, o que hoje é um cenário atual, até por conta da situação atual, né, do que a gente está vivendo. Eu acho que vale a pena a gente trazer isso numa roda de conversa. Eu estou pensando num mix de ideias com café aqui, vá com várias pessoas para a gente abordar esse assunto que é realmente de extrema importância e não faz parte. Eu lembro de alguns mix, Giz, eu sei que você acompanhou também aí, que a gente discutiu muito sobre isso. Quando a gente traz o profissional para dentro do centro, aí tirando um pouco o paciente, né? Mas trazendo o profissional para essa discussão e traz isso muito do jeito que você está falando aí, assim, aí na importância do autocuidado profissional, né, quanto serviços de saúde, a gente mostra a necessidade dessas discussões. Olha quanto movimento a gente teve, né, agora, aqui em poucas horas, com Lai, com Jaina falando, com a Aline, com o Ruth, que está falando aqui que o mais importante é assumir o erro, exatamente. Só isso aí a gente já consegue movimentar pessoas que com certeza vão multiplicar adiante, né? E que a gente precisa fazer que realmente seja livro de cabeceira, mas que sejam discussões periódicas e permanentes dentro das instituições para que a gente possa melhorar a qualidade da assistência, né? E a gente tem a necessidade de retomar, às vezes, algumas discussões, né? Como eu falei dos EPIs. A gente teve um momento de ascensão, o profissional queria o EPI, ele não queria trabalhar sem a capa, ele não ia entrar ali no setor de Covid sem proteção, ele não, né? E aí, em algum momento, ele já faz assim, vamos botar uma capa mais simples, talvez, né? Esse negócio tá me dando muito trabalho. Então, assim, o cérebro do ser humano, ele é condicionado ao fácil, né? A gente é condicionado ao fácil. Então, realmente tá passível a analisar os cenários, a discutir, a ouvir a equipe. Eu acho extremamente importante a liderança, ela tá atenta à escuta qualificada e fazer com que os profissionais participem das discussões. E se a gente, como líder, um dia souber o poder que tem da gente trazer o profissional para dentro da decisão, da tomada de decisão, a gente não deixa de fazer isso nunca mais na vida. Eu me lembro que na revisão de fluxo, né, montagem de fluxo do nosso hospital, a gente teve um comitê que foi instituído para isso. Mas alguns profissionais, às vezes, eles falavam assim, poxa, e por que não foi dessa forma? Por que, né? Então, as pessoas queriam participar, queriam sugerir alguma coisa, achavam ruim porque aquele fluxo não ficou legal, muitas vezes. Olha, isso aqui, eu acho que não teve nada a ver colocar esse setor desse jeito, ou então entrar por aquela porta ali. Porque talvez se entrar pelo fundo, quebrar uma porta ali, fazer uma janela. Então, as pessoas, elas têm proposições, têm ideias que muitas vezes são muito bem-vindas. Mas a liderança ela precisa estar aberta para compreender o poder que vem, né, de quem está ali executando a ação e não somente de quem está aqui pensando o planejamento. Então, é importante trazer eles para essa discussão. E até na análise do evento adverso, a gente precisa também ouvir eles. Para entender o seguinte, o que você acha que poderia ter sido diferente? Se você fizesse de novo, né? O que será que você faria diferente agora, olhando de outra forma, pensando de outro jeito, ouvindo o que a gente está te dizendo? Você faria diferente? Exato. Então, como é importante também a gente abrir um espaço para essa escuta, para esse entendimento e trazer o colaborador. Eu me lembro, gente, de uma vez que eu já atuei numa gestão no hospital e a gente teve uma situação de um equívoco de um enfermeiro mesmo, uma condução de gestão no plantão, né? Em vez de ele fazer o trabalho dele, ele foi fazer o trabalho do administrativo e o paciente ficou sem assistência, né? E no momento que eu chamei ele, eu contei como se fosse uma história. Olha, você está entrando agora numa sala e você encontra... Expliquei como se fosse um cenário, né? Você encontrou um enfermeiro fazendo isto, você encontrou o escriturário na copa, você encontrou os técnicos conversando no balcão, e nesse momento o paciente estava aqui com o familiar, sem assistência. Depois disso, ele reanalisou tudo aquilo que ele fez. E foi o enfermeiro que mais modificou de práticas, assim, porque tudo ele se preocupava. Ele, poxa, será que eu tô sendo certo no que eu tô fazendo?
Será que realmente ele passou a se criticar, a se olhar de Fui. fora também, Uhum. entendeu? Então, como é importante, né, a gente trazer as pessoas para dentro dessas análises. Porque muitas vezes a gente está com o piloto automático ligado. A gente está ali, sabe, que a gente nem está pensando direito no que a gente está fazendo. A gente veio do outro plantão, a nossa cabeça ainda está no evento adverso que aconteceu lá no outro. Mas eu já tenho que dar conta desse daqui, né? Então, o profissional de saúde, ele precisa desse olhar cuidadoso, da gestão, do colega, né? O olhar sensível. Permitir as pausas. Às vezes o colega chegou de moto lá, andando tadinho na chuva, e chegou todo agoniado pro plantão, e você tá com a cara desse tamanho, porque tinha que passar o plantão, né? E ele é eufórico. Então, muitas vezes a gente se castiga, né? Dentro desse processo de fazer, de promover o cuidado ao paciente, a gente está se castigando também. Ah, Por isso a importância da gente pensar no autocuidado, né? a Lai tá falando aqui duas frases que eu acho que show, Lai. Inclusive, eu vou botar ela aqui dentro da resumo que a gente vai fazer da live de hoje. Tornar fácil fazer o certo, tornar difícil fazer o errado. Isso é muito importante, Isso. né? O que a gente pode fazer e transformar podem trazer direcionamentos diferentes para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos serviços, né? Já está falando aqui que a participação aumenta a adesão, e é verdade, né? Acho que esse ponto é bem interessante. E aí, Giza, traz muito algumas considerações quando a gente fala, e trazendo de volta, né, a história do tema. A gente falou aqui sobre saúde mental do profissional, a gente falou da história, trazendo a saúde mental em todas as etapas. E a gente agora tem, a gente antigamente falava antes e depois de Cristo, né? Agora é antes e depois da pandemia. Até para a gente tentar. Da pandemia, Então, na verdade, divisor de água. divisor de águas. O que a gente vê agora? Antes da pandemia, a gente tinha uma. Eu acho que a gente se desprender um pouco dos cuidados, cuidado com o outro e cuidado com a gente, é fato. Durante a pandemia, exacerbamos tudo que era possível, até porque realmente era uma interrogação, né? Então a gente precisava usar capas, avental, tudo, inclusive, muitas vezes até hoje, na análise real, o que seria é, como é que chama? Pontuados a mais ou a menos, né? Mas agora, e aí vem um ponto que foi mais ou menos a frase que você falou aí agora que eu queria ouvir de você. A minha percepção é que a gente voltou a relaxar. E isso muito me preocupa, né? Porque a gente não está preocupado, e aí vem a história da teoria, dos conceitos, do que a gente tem como aprendizado de conhecimento, apesar da pandemia ainda ser o desconhecido, mas a gente sabe, e isso é fato, e ninguém pode negar, né? Que o não uso de máscaras, que não está realmente lavando as mãos adequadamente, o uso do álcool gel, etc. Ou seja, pontos básicos que Flores já falava lá atrás, né? A gente precisa se manter, mas eu tenho percebido que em algum momento a gente começou a relaxar. E isso me preocupa, né? Porque, querendo ou não, não é um relaxamento apenas para assistência, mas sim quanto aos cuidados com o outro, né? Com a gente mesmo e com o outro. Como é que você está vendo isso, Giza? O que você tem percebido, assim, dentro do seu dia a dia? Então, além da percepção, Kari, como eu estou fazendo nesse momento mestrado, escrevendo, eu vou falar sobre segurança do paciente também na minha dissertação. Eu tenho precisado visitar a literatura e agora, nesse momento, eu fiz um paper, né, sobre higiene das mãos. E nesse paper eu encontrei estudos que falavam sobre esse movimento, né, da pandemia. Então, tem um estudo que já ele mostra realmente assim o comportamento, ele fez uma avaliação no setor de Covid, né? No momento antes, no momento durante a pandemia, né? O pico de pandemia e no momento pós-pico. E foi observado nos estudos isso, né? Que o comportamento da adesão das mãos, ele reduziu no momento que as quedas também de casos aconteceram. Então, para além da nossa percepção, está também a comprovação por alguns estudos já, né? Desse comportamento. É uma coisa que nos preocupa muito, porque a gente sabe que, como eu falei, essas medidas eles nunca deveriam deixar de ser algo a serem feitos muito antes do Covid, né? A gente tem bactérias multiresistentes que estão aí
pairando ao nosso redor. A gente sabe que a sepsis, por exemplo, é uma preocupação importantíssima para 2050, né? Porque existem bactérias multiresistentes, os antibióticos não são produzidos ao mesmo passo que as bactérias se reproduzem. Então, tem um grande desafio aí mundial, que é o combate à sepse, e a gente deveria estar muito atenta a isso, dentro e fora do hospital, né? Então, eu acho que é uma preocupação importante para que a gente possa permanecer alerta e permanecer deixando as pessoas alerta com relação a isso, né? De que é um cuidado que eu preciso ter para mim e para o outro, que eu não posso negligenciar de forma alguma. Eu tive um colega médico na época da pandemia, iniciando a pandemia, preocupação com o uso de máscaras e tal, que eu achei super engraçado, mas um cara, assim, conceituado até, gente, muito bacana ele, que ele me encontrou com a máscara no corredor e falou, sabe que eu tô dormindo com esse negócio? Eu falei, como é isso, criatura? No plantão? Eu imaginei, né? Eu falei, no plantão, você tá com medo de, tipo, no conforto, dormindo, pegar de alguém. Não, eu tô dormindo para aprender a usar, porque assim, eu nunca gostei de usar esse, nunca gostei de usar esse troço. Criatura do céu, você tem noção, você tá me dizendo? Então, assim, ou seja, aprenderam a usar, os profissionais, alguns aprenderam a usar os equipamentos de proteção individual agora, quando deveriam ter vindo da academia sabendo usar e sabendo da sua importância, né? Então, que a gente não desaprenda mais isso que a gente aprendeu, porque Exatamente. é algo que a gente tem que levar aí para a vida, né? Para a vida. Então, é uma preocupação, realmente, de que essas coisas comecem a esfriar, e ao passo que vai esfriando, a gente vai se expondo e expondo a todo mundo que está ao nosso redor, né? E agora não é mais época, né? Já chega. A gente precisa, Não, na já verdade, chega, é. seja um multiplicador e para que a gente não precise passar por isso de novo. E assim, eu acredito que tenha sido, Exatamente. infelizmente, uma lição de vida, mas que a gente precisa mantê-la para que a gente salve outras vidas, as nossas vidas e os familiares, porque até no início da fala aqui a gente falou quantos de nós ficamos em casa, quantos de nós não vimos nossos familiares, nossos filhos, fomos restritos mesmo porque estavam ligados. Aliás, não só aqueles que estavam da linha de frente, eu digo porque eu fiz isso com os meus pais, né? Eu não estou na assistência na linha de frente, o hospital que eu trabalho, que eu faço gestão, não foi linha de referência que a gente teve, alguns momentos de precisar realmente de criar estratégias para isso, mas eu também precisei, com muito medo, né? Como é que chama? Proteger os meus pais e proteger os meus filhos, e a gente ficou muito nisso o tempo todo. Então, acho que é importante a gente entender que tudo aquilo que a gente passou não foi pouco, né? E que a gente precisa manter realmente esses cuidados permanentes. E os nossos aprendizados não podem ser em vão, né, Karen? Eu acho que a gente jogar fora e desperdiçar conhecimento quando você sabe da importância e você permite que isso aqui caia no descrédito, né? E deixe de acontecer. Eu acho que é desperdiçar conhecimento mesmo. Com Eu certeza. acho que seria uma atitude que não é muito inteligente também. A gente traz um ano de 2020 com a pandemia bem no iniciozinho para a gente aqui do Brasil, traz uma valorização em termos de assistência, principalmente nosso, né, nosso quanto profissional de saúde, no sentido de visibilidade, de valorização, a gente precisa discutir muito E ainda, visibilidade. não é o ponto inicial agora, mas a gente precisa fazer realmente isso acontecer, valorizando não só pela questão salarial, como eu sempre falo aqui, mas valorizando pelo conhecimento, pelo que temos, pelo que podemos Isso. observar e precisamos, na verdade, por necessidade, inclusive, de estar ali ligado à assistência o tempo todo, criar estratégias, movimentar conceitos e conhecimentos para melhorar a nossa assistência, porque não teve tempo, né? Muita gente foi para assistência agora recém-formado, muita gente nem tinha como é que chama? O dia a dia da assistência, não tinha essa praticidade do dia a dia da assistência para estar com pacientes em UTI, para estar com pacientes críticos de uma forma geral, e precisou sair da sua, não zona de conforto, porque na verdade cada um trabalha, né, dentro daquilo que vem com a maior expertise, mas sair realmente para aprender outras coisas. Então, eu acho que esse é um momento, né, Giza, que traz isso Verdade. também com autocuidado, né? Porque o aprendizado é um Sim. autocuidado, ou seja, traz a nossa transformação e a nossa proteção. A gente, com certeza, tudo aquilo que a gente sabe, eu falo muito, a gente discute muito aqui, né, amiga, em relação a saber mais, falar, discutir, aprender, isso tudo é, ó, melhoria para a nossa saúde mental e com certeza a gente É, está promovendo exatamente. saúde mental para todo mundo.
Então, É verdade, é verdade. alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente está, na verdade, terminando a nossa live de hoje. Nossa live hoje foi maravilhosa. Silvia colocou aqui que percebe que a redução do uso de EPI, higienização das mãos, com aumento da multiresistência. Verdade, A verdade. redução do uso de EPI, higienização das mãos, com aumento da multiresistência. É verdade, é verdade. Essa questão que Silvia, né? Eu acho que sim, traz, é muito importante. A gente observa muitas vezes que quando a gente tem um relaxamento na adesão de higienização das mãos e uso de equipamento de proteção individual, você pode ter uma associação ao aumento de bactéria multiresistente, porque a gente não pode esquecer que nós somos vetores. Exatamente. Então, se nós somos possíveis, prováveis vetores, e a gente não se atenta para isso, a gente está carregando micro-organismos de um lugar para o outro, né? Às vezes a gente associa onde a gente tem, por exemplo, enfermaria coletiva, que tem um acompanhante, ele acaba recebendo a culpa de tudo desse mundo. Ah, é o acompanhante, a gente tem que tirar esse acompanhante daqui. No Covid, muitos hospitais, a primeira coisa que fizeram foi tirar arrancar os acompanhantes de lá. Nossa. Né? Não pode mais, visitante não pode acompanhante, porque assim, entendia-se que eles aglomeravam e eles poderiam ser grandes vetores. Mas nós somos importantes vetores. Porque nós necessariamente tocamos nos pacientes, né? E se a gente não tem a prática de higienização das mãos, se a gente não faz utilização de equipamento de proteção individual, mesmo nesses locais onde o pobre do acompanhante não está, a gente tem disseminação de bactéria multiresistente, né? Então, é preciso realmente essa conscientização. E como a gente está falando de autocuidado, né? A gente não pode deixar de lembrar que isso é proteção para você também, não só para o paciente, não só para o ambiente, porque usar EPI, higienização das mãos, ele tem um reflexo em proteção do paciente, do profissional e do ambiente, né? Então, é um reflexo triplo aí que a gente tem quando a gente faz essa adesão correta. Perfeito, perfeito. O que é melhor, Giza, na verdade, é a gente saber que é importante entender que tudo isso foi uma lição. Eu não digo nem lição pelas questões românticas da situação, não. Eu falo lição mesmo quanto operacional em relação ao processo de trabalho, de cuidado, de autocuidado, do cuidado do outro, né? Porque a gente trouxe aqui também, por diversas vezes, até Deco, a gente discutiu isso na terça-feira passada, essa história do acompanhante, do afastamento familiar. Será que isso foi tão bom assim? Era, né, em que instância, em que nível é necessário ou foi necessário? Então, isso, inclusive, traz um prejuízo mental para nós, como trabalhadores. Demais. Porque, nossa, imagina que a gente está ali cuidando do outro, é um acompanhante, muitas vezes, um familiar, que está participando do processo do cuidado e que muitas vezes ajuda, né, dentro desse tratamento, não ajuda física, mas ajuda, inclusive, mental mesmo, de participar do processo. Sim, como suporte, né? Entender o processo de ensinar o autocuidado ao paciente, que foi o que a gente falou lá da nossa teoria de enfermagem, e isso tudo foi... E além do mais, ele é um elemento da segurança do paciente, né? O familiar é um elemento da segurança também. Perfeito, perfeito. Ele participa junto com a gente, né? Da promoção de segurança ao paciente. Com certeza. Ficamos aqui, então, com a reflexão de excelência, autocuidado na assistência, autocuidado, na verdade, quanto, né, quanto pessoas, quanto profissionais. Mas trazemos dois temas aí que a gente vai depois, Giz, eu vou burburizar com você aqui para a gente ver se a gente consegue trazer algumas temáticas de discussão mais aberta, mais ampla. Acho que dá para a gente abrir um pouco dentro do Mix. O Mix tem uma ideia, na verdade, da gente tentar organizar proposições, que muitas vezes podem ser aqui no Instagram, que é um facilitador de discussão em dupla. Agora a gente já pode fazer em quadro, né? Em quatro, né? Que eu vi aí. Mas já é permitido, né? você viu? Mas também trazer uma plataforma, né? Que a gente pode estar abrindo para uma dinâmica de participação. Eu sei que todo mundo fica aí botando frases, mas às vezes quer participar, falar, e isso é muito legal. Então, eu agradeço muito a todo mundo. Obrigada, Aline. Parabéns por estar falando aqui. Parabéns pela rica discussão. A Ruth também, obrigada por compartilhar a informação. A Lai, falando sobre a maravilhosa live que foi hoje. Que bom que todos vocês gostaram. Isa, muito obrigada. Tenho certeza que a gente conseguiu pelo menos plantar sementinhas aí, porque realmente a gente burburizou e várias pessoas falando. E é o momento de trazer a ideia, né, do autocuidado. A última frase é sua. Muito obrigada pela... Cuidar da gente, praticar empatia, né? Eu acho que a gente precisa mais disso. O mundo precisa disso, né? E o profissional de saúde, ele precisa se acolher o colega, para que ele possa levar para casa a tranquilidade para acolher seu parente, seu familiar. E isso vai se tornando perpétuo aí pra gente. Tá bom? Com certeza.
Obrigada, gente. Espero ter Beijo. contribuído bastante aí, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, cara. Beijo, gente. Boa noite.